Falava ontem, Josias, da situação do influenciador bolsonarista, o Alan Frutuoso. A defesa dele disse agora, lembrando que ele foi preso ontem no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, a defesa dele disse agora que continua sem acesso ao processo 24 horas aí depois da detenção do influenciador. O advogado Ronan Alencara disse para o UOL que não sabe qual foi a decisão que decretou efetivamente ali a prisão e nem do que ele está sendo acusado. O Frutuoso é investigado por participar, divulgar e incentivar o ataque ao principal prédio da Polícia Federal em Brasília, no dia 12 de dezembro, quando golpistas tentaram libertar lá um indígena detido naquele dia. Ele foi preso quando tentava embarcar em um voo para a Argentina e a Justiça do Distrito Federal emitiu em dezembro do ano passado um mandado de prisão preventiva contra o influenciador. Como é que essa história vai se desdobrar aí? Qual que é a relevância desse alongamento na discussão, né, Josias? Esse Alan Frutuoso, todo mundo sabe por que ele foi preso. Ele está acusado de envolvimento num ato que convulsionou Brasília, dias antes da posse do presidente Lula, então presidente eleito. Houve a invasão do prédio da Polícia Federal, coisa gravíssima. Destruíram-se ônibus aqui, houve depredação. Foi um tumulto que ocupou as manchetes, ocupou os telejornais naquele dia, e ele é acusado de envolvimento nesse episódio. Então, o advogado dele deve saber que a acusação é essa. Agora, ele foi preso, cabe ao advogado verificar com a Polícia Federal qual é o processo, o número do processo e buscar as informações. E a minha sensação, Natália, é de que nestes casos que envolvem aí o 8 de janeiro, é preciso que o judiciário tenha especial rigor quanto à observação do devido processo legal. Não se deve cercear nada, deve-se franquear todas as informações do processo ao acusado, porque o outro lado, o Bolsonaro, ainda nesta semana, num evento em São Paulo, ele discursou e apresenta essas pessoas que estão sendo agora alcançadas pela lei por conta do quebra-quebra de 8 de janeiro, ou desses episódios que antecederam esse quebra-quebra, ou dos episódios que sucederam o quebra-quebra, como aquela hostilidade ao ministro Alexandre de Moraes e seus familiares lá no aeroporto de Roma. Esses personagens estão sendo apresentados às consequências legais dos seus atos. E o Bolsonaro trata todos eles como grandes injustiçados. Então, até para atalhar esse discurso torpe do Bolsonaro, é preciso que os rigores do processo sejam todos eles observados. Então, quero crer que o advogado vai ter acesso ao processo. Espero que ele tenha elementos para defender o seu cliente. Hoje, esse Alan Frutuoso, que dá poucos frutos aproveitáveis, ele parece um réu, um suspeito indefeso. Eu torço pelo êxito do seu advogado. Eles também reforçando sempre esse discurso de serem injustiçados, como a gente acompanhou na prisão, né, Josias? Professor, gostaria de complementar esse assunto para a gente encerrar aqui, então, a história do Frutuoso? Natália, o Frutuoso é um influenciador de segunda categoria do bolsonarismo. Não que ele não seja importante, ele tem 140 mil seguidores no Instagram, tem mais 141 mil seguidores no YouTube. Ele fez um estrago grande ao longo desses 4 anos. Eu conheço ele de outros carnavais, enfim, acompanhava o trabalho dele porque eu estudava justamente esses movimentos bolsonaristas de influência digital. É uma figura relevante, mas, de novo, é de segunda categoria se comparado a figuras como Alan dos Santos, como Gustavo Gayer, que virou deputado federal. Enfim, você tem aí vários níveis de influência bolsonarista nas redes. E eu estou chamando a atenção para esse fato de ser um personagem secundário nesse contexto, porque se o bolsonarismo deixou ao léu os influenciadores de primeira linha, se o Alan dos Santos ficou tanto tempo desguarnecido pelo Bolsonaro, depois de ter sido decretada a sua prisão e ele fugiu para os Estados Unidos, etc., o que vão fazer com um influenciador de segunda categoria é ainda pior.
né, a negligência do bolsonarismo na hora de assistir a essas pessoas, eu acho que, no caso do Frutuoso, você não vai ter muito para onde sair, e o Bolsonaro vai, enfim, não vai nem dar uma notinha, não vai fazer nenhum tweet em solidariedade a essa figura. Agora, alguém que tem 140 mil seguidores no YouTube, que tem uma capacidade, uma capilaridade relativamente grande, causa um estrago muito grande, mesmo não tendo as costas quentes do Bolsonaro. O que eu quero dizer é o seguinte, ele foi preso, né, por estar envolvido nos atentados que antecederam a posse do Lula. Ele está sendo investigado por coisas que ele disse na qualidade de influenciador bolsonarista. E, no caso de influenciadores, dessa monta, é importante que a gente também coloque em discussão os efeitos perniciosos do que se diz. Porque uma coisa é um tio ou uma tia do Zap mandar uma notícia falsa, espalhar uma notícia falsa, às vezes sem querer, sem entender como é que a coisa funciona. Outra coisa é uma figura que tenha uma certa projeção midiática divulgar essas coisas de maneira sistemática. Então, acho que retorna-se com essa história do Alan Frutuoso um debate importante sobre responsabilidade nas redes sociais, que é um debate que a gente não vai começar agora, obviamente, é um debate que já foi feito, inclusive aqui, né, no UOL Manhã, várias vezes, mas é importante que a gente volte ao ponto de responsabilizar pessoas que tenham alguma influência nas redes sociais, algum tamanho, né, nas redes sociais, pelo que foi dito e pelos atos que apoiaram de alguma maneira. Então, uma coisa é, de novo, alguém lá no WhatsApp falando do 8 de janeiro, apoiando a marcha das pessoas para o Congresso Nacional. Outra coisa é alguém que tem 141 mil seguidores no YouTube colocar no YouTube uma mensagem estimulando as pessoas a irem ali, né? Ou deputados federais, como a gente viu o caso do Nicolas Ferreira apoiando a mesma coisa, e outros, né, do bolsonarismo. Então, é esse tipo de responsabilidade para o qual a gente tem que ficar atento, e no caso aí a consequência da prisão do Frutuoso é mais um desdobramento dessas investigações que a Polícia Federal e o STF vem fazendo sobre o contexto, as circunstâncias da tentativa de golpe de Estado no Brasil. É importante que isso seja esclarecido, sim, o mais rápido possível.